dentro do contexto das polêmicas que envolvem a Erika Hilton como presidente da Comissão das Mulheres, muito tem se falado, ela fica, ela sai, tem essa questão da castração química e também da castração física, como já citado. Como que é lidar com essa situação nesta comissão? Porque é algo, como o senhor adiantou aqui, a esquerda provavelmente será completamente contra. Queria que você falasse também dessa polêmica que envolve a Érica. Não, acho que vamos lá. As mulheres não se sentem representadas pela Erika Hilton, né? A Erika Hilton, ela não tem útero. A Erika Hilton não sofre violência obstétrica. A Erika Hilton não sofre, não conhece dos problemas de mulheres biológicas. Razão pela qual as mulheres não se sentem representadas pela Erika Hilton na presença da Comissão da Mulher. E ela inviabilizou, ela fechou a Comissão da Mulher. Por quê? Porque ela não teve maioria de votos para se eleger. Salvo engano, os números podem não ser exatos, mas o fato é que ela perdeu. Salvo engano, ela teve 10 votos para a presidência da Comissão da Mulher e teve 12 votos em branco. Ou seja, ela não tem a maioria do plenário. Eu fui presidente de comissão, fui presidente da Comissão de Educação. Se você não tem maioria do plenário, se você não tem controle do plenário, acabou, sua comissão não aprova nada. Então, assim, ela já começou, e eu nunca vi isso antes, tá? Eu nunca vi um presidente de comissão ter menos votos do que voto em branco, né? Então, eu acho que basicamente ela vai paralisar todas as pautas em relação à mulher na comissão, porque ela não tem maioria, porque ela insistiu em ser presidente da comissão só para fazer show, só para aparecer, só para gerar polêmica, que é o que ela sempre fez dentro do Congresso. Ela nunca aprovou nada, ela nunca relatou nada, ela não aparece no plenário. Eu estou no plenário todos os dias, em todas as pautas, ela não está, ela não lê, ela não exerce o mandato parlamentar. Ela usa o mandato para impulsionar uma carreira de influencer. Deputado, sobre esta polêmica que envolve Erika Hilton, há um projeto de lei da deputada Ana Pimentel que traz aqui no seu artigo 2º, por exemplo, que é parágrafo 1º, que o que seria uma definição de mulher no Brasil. Toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino, inclusive mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que assim se identifiquem. Isso aprovando muda completamente essa teoria ou esse conceito que o senhor apresentou em relação à Érica. Na realidade, esse projeto é a destruição da mulher no Brasil. Por quê? Se a definição. E olha só como é esquizofrênico esse projeto. Ele não define mulher. Ele faz uma definição circular. Quem é mulher? Quem se define como mulher? Mas peraí, eu estou usando a mesma palavra para definir a palavra, né? É a mesma coisa que falar, o que que é água? Ah, a água é o que se considera água. Eu não expliquei nada do que é água. Eu falei, olha, pode ter uma composição ali das moléculas de, pode ter hidrogênio com oxigênio, tem estado líquido, sólido, gasoso. Não expliquei nada sobre mulher. Só disse que mulher é quem se define como mulher. Se mulher é quem se define como mulher, qualquer um pode ser mulher. Se qualquer um pode ser mulher, qualquer lei aprovada para garantir direitos para as mulheres vale para todo mundo, porque todo mundo a qualquer momento pode se definir como mulher. E o Estado não vai poder contestar se essa lei for aprovada. Ou seja, se essa lei for aprovada, acabou o direito da mulher. A Lei Maria da Penha vai se aplicar para qualquer um. Porque hoje eu me considero homem. Amanhã, se eu disser para o Estado brasileiro que eu me considero mulher, o Estado vai ter que aceitar. E aí eu posso pedir a Maria da Penha para mim. Eu posso pedir cota feminina, eu entrar numa chapa do Partido Missão como mulher dentro da cota feminina de chapa. Então, esse projeto, assim, eu vou lutar ao máximo, já está pautado para plenário, inclusive semana que vem, estava pautado para essa semana, não foi, tá para semana que vem. Eu vou obstruir o máximo esse projeto, que eu acho que é o fim, é a decretação do fim de direito da mulher no Brasil, se essa definição for aprovada. E qual que é a expectativa lá na Câmara? Que se comenta a respeito desse projeto? O que o senhor tem observado? Como a maioria não lê, a maioria nem está comentando. Mas eu acho que quando entrar em pauta e eu explicitar, né, e eu discursar da tribuna mostrando exatamente aquilo que está sendo votado, eu acho que a gente tem condição de derrotar esse projeto. Até porque ele está embutido num projeto que fala sobre normas de prevenção, proteção, responsabilização civil e educação digital para o enfrentamento
a misoginia em aplicações de internet, é isso mesmo, né? Essa é a estratégia que eles sempre utilizam. Eles misturam as coisas porque parte do projeto fala de combate à misoginia. Aí a outra parte destrói o conceito de mulher. Se eu voto contra o projeto por ele destruir o conceito de mulher, qual que vai ser o discurso do PT? Olha só, ele votou contra o combate à misoginia. Eles fingem que não existe a outra metade do projeto, que é o que importa para eles, e só utilizam o rótulo de que era um projeto para combater misoginia. Se era um projeto para combater a misoginia e Kim Kataguiri votou contra, Kim Kataguiri é misógino. Esse é o raciocínio que eles constroem para fora e que cola para pessoas que, enfim, militância do PT, pessoas desavisadas que não acompanham política, que não veem os projetos que são votados. Esse vai ser o discurso deles. Eles sempre juntam as coisas, uma coisa que realmente importa para eles e que é nefasta, e uma coisa legítima e virtuosa, mas que não importa para eles, eles juntam no mesmo projeto para fingir e utilizar o discurso de que a gente está votando contra uma coisa virtuosa. Seria validar, então, a ideologia de gênero no país. Exatamente. Seria oficializar que não existe mais gênero no Brasil e que, portanto, e isso entra numa discussão dentro da própria esquerda, tá? Boa parte das feministas de esquerda combatem o movimento trans de esquerda, por entender que o movimento trans usurpa e prejudica a luta do feminismo. Então, essa é uma discussão que gera divisão mesmo entre eles, né? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Tema um pouco polêmico, um endurecimento da legislação contra estupradores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado chegou a aprovar em caráter terminativo, lá em 24, falando sobre a castração química das pessoas condenadas por violência sexual. Depois, um texto semelhante foi à Câmara Federal, também foi aprovada, mas na sua proposta tem endurecimento desta legislação, tendo em vista que essa castração seria voluntária para que o apenado pudesse ter ali uma redução da pena e também a liberdade condicional. O que você prevê, deputado? Não, eu acho que não tem que. O sujeito que é condenado por estupro não tem que ter escolha em relação à castração. Castração tem que ser pena, né? Não é, você vai ter um benefício porque voluntariamente você escolheu fazer um tratamento hormonal para você ser menos tarado. Não, isso para mim é uma bizarrice, né? Na minha avaliação, eu até apresentei um projeto nessa semana de castração física, né? Realmente retirar o órgão genital do estuprador, que ele nunca mais vai estuprar ninguém. Esse é um crime que eu avalio tão perverso, tão cruel, ou até mais do que um homicídio. Porque é de uma tortura, é de um sofrimento físico e psicológico tão grande que eu acho que deveria ser uma das maiores penas que a gente tem no nosso sistema penal. Já está tramitando. Está tramitando e eu sinto muito, mas muito apoio das mulheres, principalmente as maiores vítimas do crime de estupro, para a gente fazer a aprovação desse projeto. Obviamente vai ter polêmica sobre a constitucionalidade, que a Constituição fala em penas de caráter perpétuo, né? Então pressupõe-se a vedação de prisão perpétua, de pena de morte, mas eu acho que tem margem sim para discutir a castração física, mesmo porque ele vai ser preso, vai ser castrado, mas depois vai ser solto. Não vai ter prisão perpétua e não vai ter a pena de morte que é vedada pela nossa Constituição atual, que, reforço, é uma Constituição com a qual eu discordo, que eu acho que é fracassada e que eu acho que a gente teria que jogar fora e reformular uma nova. Tem conversado com outros parlamentares a respeito disso, principalmente aqueles das alas mais radicais do Congresso, deputado, para conseguir a aprovação desse texto? Eu acho que esse é um projeto, a castração física com certeza não vai ter voto do PT, não vai ter voto do PCdoB, não vai ter voto do PSOL, não vai ter voto do grosso ali da base do governo, mas eu considero que a gente teria uma maioria tranquila para aprovar essa modificação, sim. Nessa semana
senhor fez aí uma fala muito dura com relação às mudanças, principalmente de verificação de idade em jogos, por exemplo. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais o porquê desse seu posicionamento mais duro com relação a isso. Porque eu acho que a regulamentação do governo federal, olha só, a lei veio para proteger, a intenção da lei, né, o espírito da lei é proteger jovens, adolescentes, crianças de sexualização. Esse foi o debate principal. Aí, primeiro, no texto da lei, mudam, né, o meu marco legal dos games, que eu aprovei, que é a lei federal, para tratar sobre loot box, para tratar sobre sistema de recompensa dentro de jogos, né? Que eu acho, sim, que criança não pode ter nenhum contato, até pelo dano psicológico que isso pode causar para ela, dano cognitivo, com um loot box que seja uma espécie de cassino, né? Só pode ter, eu acho que tem que ter regras, tem que ser regulamentado, mas não pode ser proibido, senão você vai proibir jogos no Brasil ou inviabilizar jogos no Brasil. Por exemplo, a gente tem um campeão mundial de Counter-Strike, que é o Fallen. 3 vezes, salvo engano, campeão mundial. Counter-Strike é um jogo que tem loot box, né? Se você fizer a proibição absoluta, você vai inviabilizar uma indústria de esporte eletrônico no qual o Brasil é referência, no qual o Brasil tem o Pelé, né, do jogo de tiro em primeira pessoa. E um outro ponto da contradição da regulamentação. O governo colocou Linux como uma das coisas de risco para criança e adolescente. O que um sistema operacional tem a ver com risco para criança e adolescente? Eu não entendi até agora, e o governo não justificou porque colocou nas principais pontos de monitoramento o Linux, né? Um sistema operacional. E da contradição também, a idade de consentimento de sexo é de 14 anos de idade. Então, uma criança de 14 anos de idade pode consentir para transar com uma pessoa de 30 anos de idade. Agora, com a Lei Felca, essa criança ela pode consentir para transar com um adulto, mas ela não pode jogar LOL. Entendeu? Entende o absurdo que a gente vive? Um adolescente de 16 anos de idade pode votar, pode escolher o presidente da República, mas não pode jogar GTA. Então, esses são os pontos que eu critico. Toda a construção sobre combate à sexualização de crianças, isso é uma pauta histórica do Movimento Brasil Livre. Inclusive, a gente já foi linchado mediaticamente por causa das críticas e do boicote que a gente fez ao Queer Museu, ao que estava sendo financiado pelo Santander via Lei Rouanet. Isso sempre foi defesa nossa. Aí vem o governo, a esquerda, para tentar sequestrar essa pauta e transformar numa coisa completamente diferente para combater uma coisa que não tem nada a ver com sexualização de criança, que é jogo. Dentro deste cenário, deputado, é importante a gente destacar que entre as propostas, entre as medidas, é que as plataformas possam fazer o reconhecimento facial do jogador ou do usuário de determinada plataforma para que se confirme a identidade ou a idade desta pessoa. O senhor enxerga ali um problema também dessas imagens serem usadas para outros fins, tendo em vista diversos vazamentos de dados que já ocorreram no país? Reconhecimento facial é algo um pouco complexo, não? Eu acho, na realidade, que isso não tem efeito nenhum, tá? Tem vários vídeos rodando, e eu mesmo já fiz a experiência. Você pega você coloca o seu celular virado para um jogo, num rosto porque tem vários jogos que você monta o rosto do seu personagem. Você vira o celular pro rosto do jogo e reconhece, você tem 30 anos. Você é uma criança de 10 anos, você vira o celular pro jogo e o jogo reconhece você com 30. Então assim, isso não muda absolutamente nada. Tem vídeo, inclusive, de um moleque de 8 anos de idade fazendo barba com um pincel na cara dele, aí reconheceram com 80 anos. Então assim, isso não muda absolutamente nada. Você quer que o Brasil seja um país sério? Então se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Deixe seu like e confere os links na descrição para mais informações. E não se esqueça, o único número que supera o 13 é o 14. Até o próximo vídeo.